então, com a nossa conversa relacionada com as notícias dos principais jornais, e na sexta-feira nós fazemos uma conversa cultural. E essa nossa conversa cultural, para hoje, nós temos, iniciando aqui, abrindo a nossa edição de hoje, o prazer, a honra de receber a doutora Terezinha Vilarino, que é professora da Univale, e está aqui conosco. Já vou dar entrada para ela aqui na nossa tela. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Você está me ouvindo bem? Tudo bem. Está tudo tranquilo aí, né? O calor está incomodando aí ou você está bem confortável? Não, o calor está incomodando. A gente está gastando energia, né? Do ar-condicionado, não tem jeito. Energia útil da CEMIG, né? E energia nossa também, né? Porque o calor Exatamente. Infelizmente, nós vamos ter que passar por esse período, né? causa um desgaste maior. Agora, até de manhã, estava olhando ali fora, parece que ensaiou uma chuvinha, um respingo. Deu uma chuvinha pequenininha, Dá uma melhorada. levantou um cheirinho de chuva. Aquele cheirinho bom de terra molhada, né? Exato. E a gente falando em terra molhada, nós vamos falar hoje sobre cultura, né, Terezinha? Você está aí com o E trabalho sobre terra. terra, cultura, identidade, pessoas do campo. Você está aí com um trabalho muito bonito, com o lançamento de 2 livros, né? Você quer falar para nós um pouquinho sobre esses 2 livros? Eu tenho até aqui em mãos. Nós Mostra temos aí. aqui O Caminho da Luta pela Terra, no Vale do Rio Doce, Conflitos e Estratégias. Aqui para vocês, nessa capa, essa bela capa aqui, que é um projeto, é um apoio aqui da CAPES, da Univale, do Programa de Gestão Integrada do Território, o BIT, o CAT, Editora Univale, Instituto René Rachou, Fiocruz Minas, British Council, Newton Fund e Rede Zika, são os apoiadores aqui. E tem esse outro livro aqui também, que é o Rumo à Terra Prometida, que é o Diário de Viagem de José Pavuna Neto. Todos os 2 livros recomendados, recomendáveis, fácil leitura, e eu queria que a Terezinha falasse um pouquinho sobre eles, cada um deles. Vamos começar pelo Caminho da Luta pela Terra, Terezinha? Vamos lá. É um trabalho aqui de organização, né? Sua e da Patrícia Falco Genovese, doutora Patrícia também, né? Isso mesmo. Então, deixa eu contar a história desse material. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o Vinícius. A gente já ensaiou uma conversa algumas vezes e não conseguimos por conta de agenda, né, de horário. Mas é um prazer estar aqui, especialmente para falar do resultado desse projeto de pesquisa que resultou nesses 2 livros e mais um material que está disponível no site que nós construímos em função dos resultados desse projeto, que eu vou explicar para vocês, e vou colocar o site onde estão disponibilizados. Legal. Depois tem que me ensinar onde é que põe, que eu já vi aqui os comentários, mas eu não achei nem um lugarzinho de escrever. Eu estou um pouco pata nessa coisa. Não tem problema, não. Você pode me passar pelo WhatsApp e eu coloco aqui depois. Ótimo. Tá bom. Então, Deixa eu pegar aqui, porque já vou pegar de uma vez, tá? Tá. Porque aí eu não me perco. Mas deixa eu contando um pouco desse projeto. Vamos falando e conversando. Desde o início, né? Trabalhando e conversando. No início de 2000, não sei se foi 2016, 2015, nós tínhamos conosco, que já passou para outra dimensão, espero que esteja feliz nela, a professora Maria Cecília Pinto Diniz, que era do curso de Pedagogia na Univale e também era do mestrado, do JIT. E a Cecília se aproximou do assentamento de reforma agrária Cachoeirinha, em Tumiritinga, para um trabalho relacionado às águas do Rio Doce, né, e às águas utilizadas lá por aquela comunidade. Eu já conhecia essa comunidade desde o início da sua formação, já trabalhávamos lá via o Centro Agroecológico Tamanduá, que você leu ali, que é um dos apoiadores dessa obra, o CAT, que é uma ONG que presta assistência técnica à agricultura familiar sustentável.
Então, eu já conhecia essa comunidade e a Cecília fez um projeto de pesquisa com os alunos sobre a questão da água, do uso da água, e foi até Tumiritinga. Em Tumiritinga, ela conheceu algumas lideranças de luta pela terra e conheceu um pouco da história dessas pessoas envolvidas na constituição daquele assentamento. Então, ela veio até, voltando, né, terminando esse projeto primeiro dela, ela pensou em propormos um projeto de pesquisa em que se contasse a história da luta pela terra no Vale do Rio Doce, a partir daquele assentamento lá de Tumiritinga, né, que é o Cachoeirinha. Que, na verdade, hoje aquela região tem 5 assentamentos de reforma agrária. Não ficou só no Cachoeirinha, né? Cachoeirinha de 1993, 96, se não me engano. Então, a Cecília projetou esse trabalho. Ela tinha um edital aberto pela CAPES, que era um edital que propunha trabalhar memórias brasileiras, né? Em todos os sentidos, especialmente relacionadas a tensões, a momentos conflituosos da história. Então, cabia como luva essa proposição. E o projeto, então, da Cecília foi selecionado. Antes do resultado, e nós seríamos colaboradores, a professora Patrícia, eu e a professora Renata. Eu acho que nós seríamos colaboradoras desse projeto e ela seria a coordenadora. Antes de sair a aprovação do projeto, a professora Cecília faleceu. E aí, quando saiu a aprovação, a gente ficou sem saber o que faríamos inicialmente, mas depois decidimos que, honrando a memória da Cecília, toda a disponibilidade que ela teve de pensar nessa temática, que nós seguiríamos com o projeto. Então, eu me tornei a coordenadora na CAPES, né, que a CAPES financiou esse projeto com recurso financeiro, e a gente agradece a CAPES, né, muito por isso, pela proporcionar essa oportunidade. E então nós readaptamos alguns dos objetivos do projeto para dar conta dele no tempo que a gente já tinha perdido. Quando nós ficamos sabendo da aprovação, a gente já tinha perdido um tempo dele. Mas nós readaptamos, depois conseguimos com a CAPES que ela nos desse mais um tempinho para finalizar, e assim foi feito. Então, a memória do projeto era contar a história da luta pela terra no Vale do Rio Doce, uma região marcada por uma tensão de luta, né, desde sempre. Historicamente, a região do Vale do Rio Doce é marcada pela tensão da luta pela terra, especialmente até a década de 1960. Então, a perspectiva era contar essa história a partir das memórias dos envolvidos diretamente, que eram os trabalhadores, né, que eram os agricultores. E aí nós, então, assumimos essa tarefa como um desafio, né, mas também como um compromisso de seguir o projeto e de honrar essas pessoas que lutaram, vamos dizer, pela vida, né? Sim. Porque na perspectiva deles, quem lê os 2 livros vai perceber que o tempo inteiro a luta pela terra vai significar a luta pela vida digna, né? A luta pela possibilidade do alimento na mesa todo dia, da cama para dormir, do teto. Então, esse compromisso a gente traz, né, na produção desses 2 livros. Parece que você queria dizer alguma coisa? Que legal. Eu estou querendo trazer aqui, até para subsidiar a sua fala também, os títulos dos capítulos aqui, né, que traz assim, diversos autores, né, cada capítulo é um ou vários autores, né? Então, traz aqui a luta pela terra no Vale do Rio Doce, abertura de cenários, os botocudos no Vale do Rio Doce, o estado da violência e a luta pela terra. Outro capítulo aqui é Golpe Civil-Militar de 1964 e legitimação dos discursos sobre ações de fazendeiros, o caso do governador Valadares.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Governador Valadares, retomada da luta pela terra no Vale do Rio Doce, de 1988 a 1996. Tem aqui também a participação da Igreja Católica nas lutas dos movimentos sociais no leste de Minas, a territorialização do MST no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Olha quanto tema interessante. Tem aqui mais ainda Fazenda do Ministério, o significado de um território. Outro capítulo é o assentamentos de reforma agrária num território avesso, o caso de Governador Valadares. Tem a luta pela terra, então, Flotônio, o assentamento de reforma agrária de Mar Fritz. Mulheres na luta pela terra, não podia faltar, né, Terezinha? Não, de forma alguma. Mulheres na luta pela terra, narrativas femininas no Médio Rio Doce. Tecendo a vida em contexto de luta pela terra, o papel da agrobiodiversidade na reprodução socioeconômica e cultural do acampamento Padre Gino, Frei Inocêncio, Minas Gerais, e a luta pela terra e sua matriz educativa, Vale do Rio Doce e sua territorialidade. Bacana demais. E tem, finalizando aqui, entender as relações locais a partir dos interesses dos atores. Muito bom, Terezinha. Temas, assim, interessantíssimos para a identidade, né? Para reconhecer o nosso território aqui, Vale do Rio Doce, para reconhecer a nossa história, os nossos costumes, né? Parabéns para toda a equipe aqui, que é muito vasta, né? Tem muita gente trabalhando aqui, foi um trabalho... Deixa eu contar um pouco disso. Então, quando a gente assumiu o projeto, o objetivo central, então, era contar um pouco dessas memórias. Muitas outras memórias estão ainda por ser contadas, né? Sim. E muitos aspectos dessas memórias ainda estão por ser contadas, e a gente espera outros projetos de pesquisa, né, que estejam alinhados com essa perspectiva. Cada um desses livros aqui quase que dá um livro, né, Terezinha? Hein? Cada um desses livros aqui praticamente dá um livro, né? Praticamente dá um livro. Então, nós temos aí nessa obra 28 autores, e o que é muito legal, assim, são 13 capítulos, ou 12 ou 13, né? Mas são 28 autores, porque tem capítulos que tem mais de um autor. E sim, o mais bacana é que tem pelo menos 2 artigos que têm a participação direta de envolvidos, de agricultores e de representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que foram ouvidos e estão colocados como autores também do título a que eles estão envolvidos. Então, se você pegar, por exemplo, aí o título do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, então, além do professor Aruf, né, que contribuiu com a organização do capítulo, você tem mais 4 pessoas que são agricultores, que estiveram ligados... O José Aparecido de Oliveira mesmo, né? Ele vive no assentamento Barra Azul. José Gonçalves, que hoje é secretário da Educação em Itabira, e que naquela época era funcionário do sindicato. José Matias da Silva, que é agricultor. Matias do Itamar. Então, são pessoas da luta pela terra e que contribuíram. No texto, a territorialização do MST, por exemplo, você tem o Rangel Nascimento, que é professor da Universidade Federal dos Vales do Mucuri Jequitinhonha, em Teoflotone, e todas essas outras pessoas aí, o Brasilino, o Enio, o Gil, Selenice, João Leite, Serginho e Terezinha Sabino, são do MST, são agricultores, são trabalhadores da terra. Então, a gente assim, foi muito feliz nisso, de trazer também, de ouvir, né? A gente fica falando muito nesse negócio assim, de dar a voz, eu tenho uma implicância com isso, de dar a voz, né? Que eu acho que a gente tem que dar os ouvidos, né? Não tem que dar a voz, porque as pessoas têm voz, né? As pessoas já têm, né? Elas têm, elas são silenciadas, né? Então, a gente tem que dar os ouvidos, né? Então, foi muito legal esse movimento de dar os ouvidos, né, a essas pessoas. Então, essa é uma obra assim, que me orgulha muito, porque ela traz uma perspectiva que a gente precisa pensar nela para entender o Vale do Rio Doce, a sua composição, a degradação ambiental e os desafios que a gente tem pela frente, né,
para tomar conta, né, dessa região e para viver bem nela, né, que é o nosso objetivo, né? É uma contribuição grande para o programa de mestrado da Univale, né? O GIT, né? Na Gestão verdade, Integrada do toda a Território. orientação que aí a gente vai ter vai ser de pensar esse território, Vale do Rio Doce, nessa perspectiva, em alguns dos textos trabalhando os conceitos de território, em outros não, porque os autores também não têm esse tipo de abordagem, né? Mas, de qualquer modo, o alinhamento dele é com a gestão integrada do território, que significa compreender o território e poder atuar sobre ele, né? Então, essa Importante, é a né? nossa perspectiva. Importante contribuição para esse programa de mestrado, né? Porque justamente é a proposta dele, né? Eu É. participei também, eu sou egresso de lá, né? Tive a felicidade, né, de participar da segunda turma do mestrado de Gestão Integrada do Território e vi a intenção do programa é justamente trazer esse reforço para o reconhecimento, né, dos valores, da identidade, da história do nosso território aqui, Vale do Rio Doce, né? A intenção era exatamente essa. Eu já ia falar uma coisa do livro que eu me perdi. Mas o objetivo é exatamente Né, trazer. Hã? Eu te interrompi, né? Você perdeu a linha. Nada, não tem problema não. Trazer todas essas histórias, essas perspectivas, até para a gente quebrar um pouco essa ideia dos temas proibidos, né? Das coisas que não se discutem, porque a gente, como professor e como provocador da cultura, né, e como amante da cultura, a gente tem que entender os processos, né, que não são únicos, né, que pertencem a todos. Então, a ideia coletiva é exatamente de fazer essa contribuição. Tem um capítulo, por exemplo, sobre os botocudos, que é de um professor lá de Colatina, que deve ter sido seu colega. Ele foi da primeira turma, se eu não me engano. Acho que ele foi da primeira turma do Acho que ele mestrado. foi da primeira turma. Eu fui da segunda, A Edileila também trabalhou, né, com a questão dos indígenas, dos Krenak, né? Também foi da primeira turma. Então, assim, a gente... A Nagel, isso. A Nagel está aqui no livro, ela é da primeira turma. Então, assim, a ideia é a gente contribuir para o resgate dessas histórias e de uma maneira também que a gente se comprometa com o conhecimento e com o bom uso dele, né? E contribuímos também com o movimento social que tem registrada a sua história num formato acadêmico que aqui na nossa região não é usual. Então, nós temos essa perspectiva também dessa contribuição social, inclusive induzida pela CAPES, como que a gente diz? De como que os mestrados, como que os programas de pós-graduação, eles estão contribuindo para as suas diversas regiões e comunidades, né, de pertencimento. E esse é o objetivo. A inserção social, né? A questão da inserção social. A interação da academia com a sociedade, né? Com a comunidade, né? Do seu entorno, da sua região. É evidente que aqui a gente está contando uma parte da história e tem outras ainda a serem verificadas, né? Muitas mais, né? Muitas mais histórias, muitas outras abordagens. Terezinha, mas uma coisa legal, quem tiver acesso ao livro, que eu vou te passar, que eles estão disponíveis em PDF. Sim, a ideia da CAPES, embora a gente tenha feito a impressão, a ideia é da disponibilização em PDF. Então, eu vou te passar depois o nome do site, não, o endereço do site. Isso, passa o link. Para você passar aí para As pessoas podem fazer o contato conosco também aqui em box, né? Pode deixar os comentários aqui, né? Porque aqui no Facebook tem o espaço para comentário. Pode pedir ali o endereço, a gente vai publicar ali também. Fazer um post, né? E é bacana, assim, tem uma produção muito bonita nesse material, que são mapas de localização dos 23 assentamentos de reforma agrária que nós temos atualmente no Médio Rio Doce. Está aí na página 20. Vou mostrar aqui. 19 e 20. Isso aqui, né? Uma das figuras aqui. Não, esse aí é no assentamento mesmo, né? Na página 19 e 20. Ele tem, eu estou mostrando assim, porque esse aí tem no artigo dos Enes, tem os mapas das comunidades. 19 e 20. Aqui, página 20, aqui, ó. Aqui.
Esse mapa é muito legal, é uma produção muito bacana, muito nova, porque nem o INCRA tem esse mapa. Eles foram produzidos por um nosso aluno, que hoje é aluno do mestrado, mas na época era nosso bolsista de iniciação científica, o Emerson. Legal. Então, é uma produção muito bacana de cartografia. Ele localizou no mapa do Médio Rio Doce todos os assentamentos existentes, que hoje são 23. Quando a gente fala assim, o povo, nossa, quanto assentamento, né? Mas se você pensar em termos estatísticos, não representa nem 0,5% da terra ocupada pela nossa região. Então, é um movimento pequeno, mas que tem uma repercussão muito forte e muito importante, né? E agora eu gostaria de falar sobre o outro livro. Eu acompanhei, Terezinha, lá de dentro da universidade também, lá na academia, uma parte desse trabalho que você começou, né, com as visitas, isso aí, um germe, foi lá na visita que você fazia os assentamentos, as suas parcerias, que você tinha suas pesquisas, e às vezes a gente encontrava lá no pátio, né, da academia, falava, Terezinha, como é que vai? Você fala, estou morta, estou chegando agora do assentamento, passei o dia inteiro lá e andando no sol quente e tal, e eu via você desgastada, mas isso tem sua premiação, né? Que aí Nossa, você começa a demais. colher os Todo frutos esforço também. foi compensado, todo esforço. E o Pavuna, né? Que aqui, o Rumo à Terra Prometida, Diário de Viagem de José Pavuna Neto. Eu tive a oportunidade de conhecer o Pavuna. Essa obra é muito bacana, porque... E a capa é muito bonita, né? Muito bonita, muito bonita. Esse menino aí é o Zé Pavuna. Ele, quando criança ou filho dele? Quando criança, na mesma terra em que hoje ele vive. Que bacana. Era uma fazenda, a Fazenda Califórnia, que foi desapropriada pelo INCRA, antes de eles ocuparem. E quando ele era criança, o pai dele era trabalhador nessa... Esse é ele e o Padre Antônio. Esse de camisa branca é o Pavuna. E o outro é o Padre Antônio, que foi um grande apoiador. E ainda é, né? Então, essa foto é muito emblemática, porque quando o Pavuna era criança, ele vivia nessa fazenda, o pai dele trabalhava lá. Depois, com os anos, essa fazenda acaba sendo subutilizada, né? O pai dele vai embora, eles vão embora da região de Tumiritinga. Depois, quando ele retorna já adulto, ele vai fazer a vida dele lá, mas em determinado momento a fazenda foi desapropriada pelo INCRA, mas o processo de ocupação dela não tinha sido realizado ainda. Então, esse diário do Pavuna conta o período anterior à ocupação dessa terra e o início do período posterior da organização do assentamento de reforma agrária Cachoeirinha e do assento de reforma agrária 1º de junho, que a fazenda acaba sendo dividida entre 2 assentamentos, entre 2 grupos diferentes. Então, quando houve o início do movimento para ocupar essa terra, para pensar em pedir ao INCRA que a terra que já era desapropriada fosse utilizada com fim de reforma agrária, o Pavuna começou a escrever as impressões dele sobre esse movimento. Legal. E quando houve a ocupação da terra, ele continuou escrevendo. Ele tem um caderno que deu origem a esse material, inclusive eu acho muito bacana, porque quem editou esse material foi o Brian e a Nádia, lá da Tuia, a quem eu agradeço muito a sensibilidade. Muito talentosos os dois. E tem umas partes, né, que quem acessar depois vai ver, que são o próprio escrito do Pavuna. A letrinha dele, com o caderno dele. Eu estava verificando mesmo, são manuscritos, né? Olha, são manuscritos, Então, isso mesmo. Aí, do outro lado, tá, a gente fez isso mesmo. Isso para a gente mostrar que é uma obra que ela foi escrita pelo José Pavuna, né? Todo o texto é texto do Pavuna sobre as impressões deles no momento em que a terra foi ocupada, todas
pressões que eles passaram lá pela repressão policial, por todas as questões, as tensões envolvidas. E ele guardou esse caderno. Eu sabia da existência dele há algum tempo, tinha comentado com a professora Cecília, e a Cecília falou, a gente já tinha tentado publicar uma vez, não conseguimos, então nós vamos colocá-lo agora nesse projeto. E aí deu muito certo, graças a Deus, foi muito bacana. E aí nós pegamos o caderno e fizemos a digitação dele todo, né, sempre passando pela verificação do autor, né, que é o dono da história, né, e ele só quis que arrumasse alguns parágrafos, algumas coisas gramaticais e tal. Pegamos as fotografias que também são dele, do acervo dele, e fizemos a composição da obra. Então, foi uma coisa assim, muito bonita, né? Ele ficou muito feliz com esse processo todo. Tem muitas fotos, né? Fotos muitas fotos, de atividades, né? É difícil escolher a fotografia, porque tem muita coisa bonita que eles têm lá. E essa foto foi assim, a gente pensando numa capa, a filha dele me aparece com essa foto dele. Então, foi um achado assim, muito emocionante, que resgata toda uma história de vida, né? E da emoção de um sujeito que saiu da terra e que depois volta para viver na própria terra como seu dono. Né? Então, é um reconhecimento também, né, do trabalho até aqui realizado por ele, que ele continua, né? Então, uma obra que também está disponibilizada lá. Vocês vão ver também que ela tem os mesmos apoiadores, né? A CAPES, né? Financiou o nosso trabalho. O que financiou o trabalho? As viagens, os materiais, papel, tinta, todas essas coisas que a gente precisou. A Univag, e tem aí, na Univag você tem o JIT, o OBIT, né? E você tem o CAT, e você tem o Instituto René Rachou, Minas. É legal falar isso, e esses outros, todos estão ligados ao René Rachou. O British Council, a Newton Fund, Fundação Newton, e a Rede Zika. Porque a professora Denise Nassif, que é do Instituto René Rachou, foi uma parceira nossa também nesse projeto. Então, tem um dos textos do outro livro, Da Luta pela Terra, que é da Poliana Valente, que é uma doutoranda, na época, era doutoranda, né, ela que fez conosco, e com o Instituto René Rachou. Então, assim, é bacana também a gente trazer essa participação coletiva, né, de outras instituições que apoiaram essa obra e nos apoiaram pelo trabalho. Então, elas estão disponibilizadas. Eu vou passar o link para você daqui a pouco. Você vai passar o link para baixar o PDF ou para adquirir o livro? Como é que faz para adquirir o livro físico? Não, ele não esteve à venda, o livro físico. Ah, não. Ele é só em PDF, então. O que aconteceu? A gente optou pela impressão, um número menor de livros, para distribuir para as pessoas envolvidas, para bibliotecas. Entendi. Então, porque nos projetos CAPES, determinadas obras elas não são vendidas. Né? Como tem recurso público, né? Ela não pode ser vendida, porque envolve uma comercialização. Então, ela é distribuída gratuitamente. Então, por isso que está no PDF. Mais uma vez, então, eu agradeço a vocês, a toda a equipe aí que nos presentearam com esses 2 exemplares. Sim, claro. Inclusive, para esse motivo também, para a gente divulgar, né, não só divulgar o livro, mas divulgar o conteúdo, fazer circular esse conteúdo, né? E o material em PDF eu já tive acesso também, que já recebi. Ele está igualzinho do livro, tá, gente? É a reprodução do livro. Pode baixar e a leitura é muito boa, muito tranquila, muito fácil, muito acessível. Não é aquelas escritas científicas maçantes, né? Aquela coisa prolixa, não. Vamos tirar isso da cabeça aí. A leitura é muito tranquila, ela é muito descritiva, né? E vale a pena ler, vale a pena conhecer essa obra. Eu queria colocar 2 coisas. Pois não, Terezinha. Primeiro, que além dos livros, lá no site, vocês vão encontrar 2 vídeos documentários, um mais longo, foi feito também dentro do projeto, com as pessoas contando
da sua experiência de luta pela terra. Um vídeo menor, que é do nosso bolsista de iniciação científica, que fez também num acampamento aqui próximo a Periquito, que ficou também muito interessante. E estou passando para você aí o endereço. E aí tem outros documentos, tem os mapas, tem documentos. Nós fizemos um banco de dados sobre a luta pela terra desde o Vale do Mucuri, né? Desde a Fazenda Formosa Urupuca até o Vale do Rio Doce. Então, para quem tem algum interesse na temática, quer estudar, quer compreender, tem um material muito rico disponibilizado nesse site. E outra coisa que eu gostaria de te dizer é que a gente vai lançar oficialmente, que nós não fizemos ainda em função da pandemia, nós vamos lançá-los oficialmente no 18º Simpósio de Iniciação Científica da Univale, que começa no próximo sábado, dia 17, tem que ser, né? Amanhã, no próximo sábado, dia 17, às 10 horas da manhã. Então, se vocês estão convidados a nos acompanhar também lá, vão estar presentes numa mesa pelo menos 4 autores que vão falar da sua participação nessa obra. Legal, vai ser transmitido pelo YouTube, né? Pelo YouTube da Univale. Tá, ok. Então fica aí também mais esse convite. No dia 17... Às 10 da manhã. Próximo sábado, não é isso? Próximo sábado, às 10 da manhã, no canal da Univale. Isso. Pelo site da Univale também tem a... tem a programação, que está muito interessante. Por sinal, estão todos convidados. Isso. Terezinha, muito obrigado, muito Eu que agradeço, Vitor. Pela sua simpatia, pela sua presença aqui. Você é uma pessoa muito atarefada, cheia de compromissos mesmo. Muito. E eu quero dizer que o nosso programa, o nosso microfone, a câmera ficam abertos para você aí, tá? Ficam abertos para você. Eu quero voltar em breve. Toda a equipe lá do JIT também. Né? Muito obrigada, bacana isso. Projetos Acho que vão tem acontecer. muita contribuição bacana que os nossos colegas, tanto nossos professores como nossos egressos podem dar, contando das pesquisas. Seu canal é muito importante para isso, sabe? Para fazer essa conversa que traz para a comunidade aquilo que a academia está produzindo. Eu acho isso uma contribuição ímpar, sabe? Você está de parabéns por isso. Obrigado. É um trabalho feito a várias mãos, né? Com mãos de todos vocês aqui participando também. E leva para nós, por nós também, o convite a todo o pessoal lá para estar conosco na segunda-feira agora, às 21h30, que nós vamos receber aqui o Tião Rocha. Eu vou ver. Segunda-feira é feriado, eu não tenho aula. Pois é, e propositalmente, né, ele vai nos falar lá de Araçuaí, do CPCB, né, o Centro de Cultura Popular e Desenvolvimento. Vai falar muito sobre educação, sobre os métodos que ele utiliza, e que tem muito a contribuir, tem muito de identidade também com esse processo, né, que nós trabalhamos. Eu conheço o trabalho dele, acho maravilhoso. Então, fica aí o convite também para o pessoal do JIT e para todos vocês que estão nos assistindo. Terezinha, muito obrigado. Obrigada a você, eu que agradeço. Você, um abraço ao Aruf, um abraço também. Beijo. Agradeço aí o pessoal que está me dando parabéns e abraço aqui, que eu dei, né? Aqui a Almeida está mandando abraço para você, de Leila Portes, todo mundo mandando muito abraço. Muito obrigada. Para você. Obrigado, bom dia. E fique com a gente também, nós temos muita cultura pela frente ainda no nosso programa aqui hoje. Muito o que fazer. Obrigado, um abraço. Gente, então tá aí, né? Terezinha Vilarino, essa pessoa simpática, uma pessoa muito competente, muito comprometida com todos os projetos dela. Nós acompanhamos algumas ações dela, assim, bem próximos, né? E tem aí o nosso respeito, né? O nosso carinho também.